dizer que mais da metade da minha vida eu já trabalho com contabilidade, né? Já trabalho nessa área, né? Chamam de velho, mas eu diria mais experiente, né, Daniel? Experiência acumulada. Ué, e aí, cara? Tudo certo? Tava o Daniel, agora mudou? Pois é, substituição. Tá. Pois é, então, como o Daniel comentou, né, no episódio anterior, lá no final de 2016, né, ele me deu a notícia de que ele e a Dani, né, decidiram então morar na Palhoça, né, mudar de ares e que a gente não cortaria o cordão umbilical, né, em definitivo. Mas nesse meio tempo, né, a gente precisava caminhar, né, a empresa tinha que continuar caminhando, né, para ter o ritmo que a gente estava ganhando já naquele momento. E aí onde apareceu a figura do Matheus, né? O Matheus, ele já tinha uma empresa, né, Matheus? Inclusive era cliente nossa lá, Isso, a empresa da família, né, do lado do Matheus, a agroindústria. Então eu já atendia eles lá também. E aí, num determinado momento, né, o Matheus surge, né, com uma ideia, com uma situação, né, da faculdade, que foi o que? O estágio, né, Matheus? Isso, Na verdade, assim, eu via como uma necessidade, né? O estágio não era obrigatório, mas assim, eu não tinha contato direto com o escritório de contabilidade, então eu não sabia muito das práticas, assim, sabia a parte teórica da faculdade, mas não tinha a parte prática. Então eu vi necessidade profissionalmente de procurar o estágio, mas já com a ideia fomentando, assim, de se as coisas fluíssem, de empreender, de fazer uma proposta de a gente ter um escritório em Santa Rosa, né? Então, você já trabalhava antes eu trabalhava na Greco, né? Isso, eu trabalhava na Greco, assim, na parte de faturamento, financeiro, já tinha uma noção básica, assim, junto com a faculdade, assim, com a atividade que eu desenvolvia, eu já tinha uma noção básica, assim, mas nada comparado a trabalhar dentro de um escritório. É outra rotina, né? Isso, mas eu, assim, como eu cheguei, né? Vou voltar também a contar um pouco a minha história, né? Eu trabalhava na Greco, né? Iniciei em 2011, entrei na parte de expedição, aí fui para o faturamento, fui para o financeiro, fui rodando toda a estrutura da empresa. A minha ideia era até então fazer algo relacionado também, fazer uma faculdade na área de informática. Ninguém queria trabalhar com contabilidade. Não foi algo que nasceu comigo, assim, né? Essa vontade de estudar ciências contábeis. Só que, eu até lembro a data, né? Foi 10 de maio de 2011, eu fui conversar com o então, que era meu patrão, responsável, né, pelas minhas funções, que era o Adilson. E ele colocou que dentro da estrutura da Greco eles tinham necessidade de alguém com formação em ciências contábeis. 10 de maio de? 2011. Isso. Aí que eu tava no último ano no último ano do ensino médio. Então foi ali que eu bati o martelo, então eu vou fazer ciências contábeis, né? A minha ideia, eu gosto de matemática, vai ser só matemática, então... Doce ilusão. É isso. E foi aí que eu decidi, em 2012, aí eu concluí o ensino médio em dezembro de 2011, aí fiquei um intervalo, eu fiquei um semestre, digamos, parado, e iniciei a faculdade em 30 de julho de 2012. E concluí em meados de 2016, né? Agora na Unisul, né? Na Unisul, em Tubarão. E aí também trabalhava o dia todo na Greco e saía 5 horas e voltava meia-noite. 8 horas. Todo dia de Santa Rosa a Tubarão. Todo dia Santa Rosa a Tubarão. Outro dia, 7h30, estava lá. E final de semana era material para estudar. Trabalho para entregar. Isso, E aí, no encerramento na fase final do curso, eu vi essa necessidade, assim, que eu já vi o pessoal que estudava comigo, que trabalhava em escritório, que já tinha uma noção maior. Então, se é essa profissão que eu vou seguir, eu preciso ter um conhecimento maior. Na prática, né? Na prática. Aí já tinha contato com o Fernando, né? A minha família tinha uma empresa, já era atendido pelo Fernando, gostava, assim, da forma que era atendido, né? Como cliente, assim, já tinha essa experiência, assim, era bem atendido, assim, era bom de conversar, tirar dúvida. Vou procurar então o Fernando para fazer o estágio. Então eu lembro do dia que eu fui até a Itápolis, né, com a gente alinhar sobre a questão dos estágios, assim, tu colocou à disposição. E já acho que lancei a ideia, né? Quem sabe, dependendo de como é que forem as coisas, a gente pode, quem sabe, ter alguma coisa um escritório frente, lá na frente, né? Eu lembro que tu achou interessante a ideia. Isso foi em que período mesmo? Foi... O mês? Foi fevereiro de 2016. De 16? Que eu entrei no último semestre da
na faculdade. Aí, né, nesse período que eu fiz um semestre que eu fiz o estágio, aí em alguns dias eu trabalhei, eu reduzi minha carga horária na empresa que eu trabalhava para trabalhar das 7 a 1. Uhum. Aí nesse intervalo, em meia hora, basicamente eu almoçava, pegava a moto, vinha para Anitápolis, e tinha dias que eu saía ali próximos às 5, voltava para Santa Rosa, pegava o ônibus e ia para... Então tu chegou a trabalhar um período ali com o Daniel, Trabalhei, né? o Dani. Um período concomitante, né? Sim, o Dani que me mostrou domínio, vamos dizer assim, como é que fazia a apuração do Simples Nacional por fora. Então, o Dani que me apresentou assim um pouco a parte prática. Uhum. Aí, eu lembro que nesse período, aí eu fui alguns dias de manhã, até para confrontar com o horário dele, e aí depois do estágio eu fiz o período da tarde. Até porque a gente não tinha muita estrutura, tinha a minha mesa e a mesa do Daniel. Isso, né? Tinha 2 computadores, o meu e um outro computador lá. Né? Então não tinha muito como... a gente já estava na Dona Marlene ali, né? Estava no escritório lá já no centro ali, né? Aí na primeira semana eu fui de manhã e depois eu fui à tarde. Eu acabei não tendo mais um contato direto com o Dani, né? A gente estava em horário... Tu ia de manhã e ele ia à tarde? Não, o contrário. Ele ia de manhã e eu ia à tarde. Tá, certo. Que daí, acho que à tarde ele ia... ele descia também para a faculdade. para a faculdade. Aí fiz esse período de estágio, aí a gente decidiu, acho que no final ali, no meados, abril, maio, né? Vamos... abri o escritório na Santa Rosa. Acho que daí estava se encaminhando para o final do teu estágio, isso, naquele semestre. Já estava. Aí a gente sempre tá aí, e agora? O que vamos fazer a partir de agora? Né? Aí, vendo a tua experiência, começou em casa, né? Não sei se tu lembra, a ideia era começar também na casa lá dos meus pais. Vou começar o escritório lá, até engrenar, né? Pra gente poder alugar uma sala. Eu lembro que a gente teve, né? Cogitamos. Aí já tinha algumas empresas que a gente já tinha contato, comecei a fazer contato, a gente vai, eu vou abrir um escritório. Aí a primeira pergunta, mas vai ser onde? Vai ser lá em casa. Aí eu vi que assim... Já tinha uma resistência, mas como é que eu vou expressar ser atendido, como é que vai ser? Isso aí eu vi também quando eu estava na sala da mãe lá, quando a gente começou, essa situação, para abrir um parênteses. Justamente isso, foi aí que eu vi a necessidade de botar a cara na rua, porque as pessoas, eu vi assim, que assim mas eu tenho que ir lá na casa, né? Como é que eu vou fazer para falar, se eu tiver que falar presencialmente contigo? Hoje está muito aqui, né? Sim, nosso atendimento hoje está 98% no WhatsApp, né? Mas na época era muito ainda no tete a tete ali, né? E aí onde realmente via a necessidade de, tem que ir pra rua, tem que botar a cara na rua, né? E foi isso que a gente viu lá. Né? Foi isso, era ali, abril, maio de 2016, né? Aí eu lembro, vamos ter que procurar uma sala. A gente procurou, se assustou com os valores, né? Até lembro na época a gente recebeu uma proposta, trocar honorários de 2 empresas por uma sala comercial, por uma sala. Aí foi que a gente conseguiu uma parceria, né? Com o sindicato. Com o Sintraf, né? Com o Sintraf. Eles já tinham uma sala, tinha um espaço, a sala era grande, a gente conseguiu compartilhar e ficamos lá agora até há um mês atrás, né? Foi uma parceria muito boa, assim. Foi um negócio bom para os dois, né? Tanto para o sindicato quanto para a gente, né? Exato, E agora, mas voltando, aí a gente começou, vamos montar a estrutura. Eu lembro que a gente conseguiu uns móveis, né, pra gente... Do cliente, né? Do cliente, O cliente, ele estava devendo honorário, né, na época. E aí ele tinha uma empresa de informática, ele fazia instalação de equipamento de segurança e tal. E aí ele fechou a empresa, né? Tava já me devendo uma porrada de honorário lá. E aí eu fui cobrar ele, né, na época. E aí ele disse, mas não tem dinheiro e tal. Eu cheguei na empresa dele um dia, assim, de supetão, sem ele esperar. Daí está, e os honorários, vamos acertar e tal, como é que tu vai fazer, que tu fecha a empresa? Não, mas eu não tenho dinheiro, tu queres um cheque, alguma coisa assim e tal. Ele disse, cheque, eu já sabia mais ou menos como é que era o negócio. Aí começou a olhar assim, esse computador aqui tu vai usar, não? Não, aí essa mesa aqui, né, tu estás precisando de alguma coisa disso aqui? Não, então tá, aqui o computador, a mesa e tal, né? Fechando eu já boto no carro e já levo. E daí na hora a gente já fechou e assim, velho. Esse foi o segundo computador do escritório. Aí foi lá pra gente começar no escritório lá na Santa Rosa. Aí eram os móveis azul, não sei se tu lembra. Aí a gente conseguiu fazer uma troca, tinha uma empresa que tinha uns móveis parados lá, eles não usavam assim para atendimento, era mais em questão de depósito. Daí a gente fez uma troca por esses móveis e ficou lá, a gente utilizou por muito tempo. Isso. Mas assim, e aí a gente começou, né? Eu lembro que daí a gente estava registrando uma empresa lá de massas, né? Isso. Que começou a ser o primeiro cliente, digamos assim, a gente atender.
E daí ele foi fazer o trabalho de porta em porta, né? Apresentar. Começar a se mostrar, né? Na época eu achava que ia ser algo muito rápido, assim, eu sou teu amigo, então já vem pagar. E hoje a gente vê que essas coisas assim, existe um processo, né? Existe uma fase de namoro, vamos dizer assim. Então eu lembro que fiquei uns 3 meses lá, assim, meio caçando o que fazer, né? Eu atendia no período da tarde, de manhã eu ainda trabalhava Tu lembra exatamente a data que nós abrimos o escritório lá? Foi no final de maio, início de junho de 2016. 16, né? Isso, A gente plotou lá, fez a parte gráfica lá e começou a atender. Aí eu atendia de manhã, eu tinha um outro emprego e à tarde eu trabalhava no escritório. Né, a sede do Sintraf, ele era bem na praça. Também, isso, né? Então, a gente estava com a cara bem pra praça, tanto em Anitápolis quanto em Santa Rosa, né? O ponto para quem iniciou ali é ótimo, né? Pra chamar atenção, né? Pra estar bem na... E devagar as coisas assim, devagar e acelerando, na verdade, ao mesmo tempo as coisas começaram a acontecer. Entrou ali depois do terceiro, quarto mês que a gente tinha escritório, quase todo mês a gente tinha um cliente novo, as coisas começaram a engrenar, acelerar muito rápido, né? Assim, foi, digamos assim, uma explosão. Tanto que no início a gente até se assustou um pouco, né? Sim. Opa, peraí, será que nós vamos dar conta de atender tudo? Porque daí tava tu lá em Santa Rosa, sozinho, né? Isso. Atendia sozinho, cobrava o escanteio, corria na área, cabeceava, fazia o gol, comemorava, né? Fazia tudo lá. Aí a Anitápolis, eu e o Daniel, né? O Daniel meio período, que à tarde ele viajava e tu lá, e assim a gente foi se virando, né? Eu brinco hoje com o pessoal que tá lá, que às vezes era até complicado pra ir no banheiro, né? Porque eu tava sozinho, assim. Encostar a porta. Era assim, mas faz parte, né? Sim. Do processo, assim. A gente começou dessa forma. Construindo tijolinho a tijolinho, né? Exato, fazendo a base sólida, né? E graças a Deus, assim, as coisas foram acontecendo, né? A gente sempre bateu muito na questão do atendimento, né? Ter um atendimento diferencial, né? A gente vê que era uma necessidade das empresas. E a ideia do farol, né? De isso, da orientação. Né? E o boca, assim, a gente brinca, né? Que a melhor propaganda é o boca a boca, né? A gente vê as pessoas das outras empresas... Teve muito isso, né? Muito de indicação, isso, né? E de uma empresa foi levando a outra. Teve aquelas que lá no começo eu fiz um contato, vamos mudar, não, agora não. E depois, assim, de um tempo, eles começaram a nos procurar, né? Que queriam voltar, uma negociação um ano depois. Então, e as coisas começaram a acontecer, a acelerar de uma forma... E a linha de crescimento começou a rampar, né? Isso. Começou a perceber um crescimento, né? E acho que até propriamente no próprio escritório também em Anitápolis, também, né? Também. O crescimento foi simultâneo, assim, né? A gente percebeu o crescimento lá em Santa Rosa, Anitápolis também, mas como a gente já tinha um trabalho em Anitápolis, né? Já começamos lá, então a gente já tinha um certo volume, né? De trabalho, de clientes lá, enfim. E Santa Rosa começou do absoluto zero, né? Quando a gente abriu lá, né? Eu já tinha alguns clientes lá na época, atendia uma outra empresa lá, mas a nossa parceria, a nossa sociedade começou do zero. Isso, daquela empresa que a gente estava registrando. Daquela data em diante. Dali pra frente. Ele fez um corte, daqui pra frente o que vier é meio a meio, né? 50-50. E aí, só que o crescimento de Santa Rosa foi tão grande que em pouco tempo estava igual ao Anitápolis. Isso. Né? A gente já tinha sempre, basicamente, o mesmo faturamento, já, o mesmo número de cliente, volume de trabalho e tal. E aí a gente já tinha em Anitápolis o Daniel, que ficou até final de 16. Isso. Né? E aí Santa Rosa começou a ter demanda, né? Começou a faltar a mão para... Sim. Daí, como é que foi? Aí assim, a Silvana, né, que é atualmente a minha noiva, ela também começou a cursar ciências contábeis, né? Eu não tive influência, né? Até agora, talvez foi a primeira que decidiu sozinha fazer contabilidade, né? E aí, assim, ela também já tinha um emprego, né? Ela também, seguindo basicamente a mesma forma que eu fazia, ela ia todo dia para Tubarão, ela trabalhava numa empresa no período da manhã e à tarde ela utilizava tempo para estudar, fazer as partes da faculdade. Tempo livre. Só que aí começou a surgir a necessidade de ela ter que começar a ajudar no escritório. A gente fez a proposta, né? No começo, assim, eu lembro que acho que era nem era todos os dias da tarde, assim, conforme tipo, uma diária para isso. Freelance. Isso, era mais ou menos nesse estilo. Foi aí que ela começou também a ter o contato dentro do escritório, né? Porque daí isso, se a gente botar na linha do tempo, né? 2016 o Daniel ainda estava. Daí o Daniel foi embora, né? Final de 16, início de 17 ele não estava mais.
Só que lá não chegou num ponto que ele já começou a fazer um serviço pra gente também, isso de fora, né? Ele já começou com aquilo. A história que eu falei que o cordão não foi cortado totalmente. A gente tinha uma relação sempre manteve, né? Uma relação de... A amizade sempre continuou. Isso, vinha pra cá final de semana, fazer churrasco e tal. E daí eu lembro que a gente, vamos ver com o Dani, se ele não tem interesse em fazer um extra, né? E a gente começou a terceirizar. Até porque a gente pegou umas empresas que veio assim, com a contabilidade não em dia, umas coisinhas que a gente teve que botar em dia, né? Só que a gente já estava com a demanda alta. É aquela que eu brinco hoje, é a questão do ônus de quando a gente estava iniciando, né? Vamos pegar aquela empresa, o antigo contador, a contabilidade está enrolada, vocês resolvem? Resolvemos, manda pra cá que a gente tem tempo. E depois a gente começou a já não entrar muito nisso, né? A gente é responsável daqui pra frente. Né? Então a gente aí teve que... Em outras palavras, a gente resolvia problema que não era nosso. Isso, né? isso. Pra pessoa entender bem, a gente assumia a responsabilidade daqui para frente. Só que a responsabilidade para trás, que era do antigo contador fechar até ali, a gente às vezes, para assumir o cliente... Isso, né? para fechar o negócio. Não, pode deixar que daqui para trás a gente resolve também. Né? Eu lembro que foi nesse serviço aí que a gente começou a voltar a ter contato com o Dani assim, com o escritório. Ele ajudava a gente a resolver esses para trás. Né? Esses problemas. Aí eu lembro que também tinha uma época que para mim acessar o sistema lá da Santa Rosa, tinha um servidor. Tinha, verdade. O servidor era local ainda. Era local, o Fernando não podia desligar o computador. O servidor era o meu computador. Senão eu não conseguia às vezes, trabalhar. Aí surgiu também a proposta de a gente ter um sistema em nuvem, né? Isso, facilitou. Exatamente. E também facilitou para o Dani poder fazer trabalhar remoto. Trabalhar remoto. Domínio web. Né? Isso, que a gente hoje tem atualmente, em qualquer lugar que tem internet, a gente acessa o sistema. Né? Isso, e até foi bom tu tocar nesse sistema, da questão do sistema, porque pra gente isso era muito preocupante, né? Sim. A questão de backup, né? A gente ter sempre salvo o trabalho, o sistema, não deixar salvo. Atualização do sistema, toda hora tinha que fazer atualização, né? Então, às vezes saía uma novidade, uma nova legislação que teria que alterar o sistema, daí tu tinha que esperar, baixar a atualização, instalar, aquela coisa toda. E com isso a gente resolveu, né? A gente ganhou duas coisas, né? A gente ganhou segurança, então hoje os nossos clientes podem ter certeza que tudo aquilo que é de informação deles está resguardado e no servidor da Amazon, né? Que é o servidor mais seguro do mundo. E atualização, né? Sim. A gente ganhou tempo com isso também. Né? Aí eu lembro que no começo, como tu brincou, né? Cobrava o escanteio, corria para cabecear. Aí eu conheci, né? Eu não tinha muito conhecimento sobre esses aplicativos de deixar os documentos armazenados em nuvem, né? A gente usa o Drive, né? O Google Drive. E eu vi como é que tinha muita necessidade, assim, comecei a digitalizar toda a parte de documentação das empresas. Às vezes eu estava na rua, eu preciso do meu contrato social. Pelo celular eu conseguia compartilhar. E foi uma experiência que depois aqui também era uma preocupação que a gente sempre tinha que fazer backup desses arquivos, assim, para não perder. E com o tempo a gente conseguiu organizar tudo isso também. Toda a parte do escritório ficou... Na verdade, hoje a gente for ver a parte de arquivo físico que a gente tem no escritório hoje ainda, não precisaria mais ter, né? Porque a gente tem tudo em nuvem. Se a gente quiser acessar aqui agora no Google Drive, no celular, a gente consegue acessar daqui agora, né? Então foi experiências que a gente foi tendo lá no começo que a gente viu que valiam a pena investir nessa parte de tecnologia. Investir tempo, principalmente, né? Muito mais tempo do que dinheiro. Né? Isso. E isso fez também com que a gente estivesse já preparado, sem saber de nada, claro, para o período da pandemia, né? A gente teve que, de repente, fechar tudo, trabalhar todo mundo de casa, né? E aí a gente já estava com o sistema em nuvem, então a gente não teve problema nenhum, cada um trabalhou da sua casa, com acesso à internet, né? Sem estar no escritório presencialmente, mas trabalhando de casa, porque cada um pode se conectar, né? De onde estiver com a internet, né? Então a gente, nesse sentido, a gente já estava um passo à frente. Sim. Né? A documentação das empresas, tudo digitalizado, né? Em nuvem, até hoje. Isso, Então é isso aí. Então, nesse tempo começou a aparecer a necessidade da Silvana, isso. Né? De ter mais alguém para nos ajudar, né? E aí? Aí assim, né? A gente começou a chamar ela, né? E num estralar de dedos apareceu a Silvana. Num passe de mágica. E aí então, Silvana, como é que foi essa tua chegada? Né? O Matheus já estava contextualizando de como a gente começou, né? Lá em Santa Rosa, como a gente iniciou, do absoluto zero, né? Fomos crescendo, aumentando a demanda, e aí ele olhou para um lado, olhou para o outro, né? E achou a solução mais próxima do que ele imaginava. Né? Ele estava dentro de casa para já a solução. Né? E aí como é que foi? Como é que tu fazia? O que tu fazia antes? Como é que foi o convite do Matheus? Como é que tu enxergou isso? Né? Tu já estavas cursando contábeis, né, na época? Já. Então tu já estava ansiosa, talvez, por uma
chance de ter a parte prática, como é que foi? Então, diferente de vocês, né? Eu escolhi por única e exclusiva vontade trabalhar e cursar a área, né? Depois de várias opções, área da saúde e afins, várias opções de curso. Eu fui numa feira de profissões na Unisul e foi lá que acendeu a luzinha para a área contábil. E aí comecei a estudar e como acho que é o caminho, né? Tu começa a reparar que quem está trabalhando, exercendo a profissão da forma mais simples dentro de um escritório já tem muito mais noção, né? Uhum. E aí eu já sentia também a necessidade de inserir, né, dentro de um escritório para ir aprendendo, né? Ter mais noção, não ficar só na teoria. E aí foi aí que surgiu a necessidade de mais uma pessoa no escritório, que daí já era KS. Esqueci de falar É isso. Exatamente. E aí comecei fazendo coisas simples, né? Como o Daniel falou, lançando umas notinhas e fazendo umas coisas Fazia o que básicas. tinha que fazer, o que aparecia na frente. O que aparecia. Organizar arquivo, o que tivesse que fazer. Isso aí. E era só alguns dias à tarde, né? Não era Não assim, era todo todo dia, dia, né? assim, não tinha... Quando tinha demanda, Isso, início do mês até o dia 15. Loucura de calcular imposto. E isso que tu falou da questão da teoria, a gente até brinca até hoje, né? Porque a gente vê assim quem está na faculdade, e eu passei por isso também, né? Todo mundo que cursou passou por isso. O Daniel depois pode falar também. A gente aprende a fazer contabilidade de SA na faculdade. Sim. Né? De sociedade anônima. Então, na maioria das vezes, né? É raro o profissional que vai ter a oportunidade de trabalhar, às vezes, numa SA, Sim. uma contabilidade grande, assim, né? Dentro de uma empresa multinacional, enfim. A faculdade não te ensina a fazer regime, né? Abrir uma empresa, constituir uma empresa. A faculdade não te ensina na prática como lançar notas, como mexer às vezes num sistema. Nessa ensina, mas muito pouco, né? Muito inicial. Então, essa necessidade realmente da prática, para tu ter um bom profissional na frente, tem que ter, né? Tu tem que ter a parte prática aliada com a teoria, né? Não só uma coisa nem só outra, mas uma complementando a outra, né? Sim. E isso, assim a gente forma, né? Bons profissionais. A gente sempre trabalhou com isso, né, Matheus? Assim, de sempre fazer com que as pessoas que trabalham com a gente entendam o porquê que estão fazendo aquilo. Sim. Né? Para não ser um trabalho robotizado. Isso, né? não só Fazer apertar por botão. fazer, né? Não só lá apertar o botão, porque isso qualquer um pode fazer, né? Então é isso, né? A Silvana tocou num ponto interessante que a gente tava até esquecendo de falar. Né? Porque quando a gente iniciou, a gente falou no episódio 1, era Fê Contábil. Porque tava só eu, enfim, né? E eu queria que, né, ter essa ligação comigo. A partir do momento que teve o Matheus, a gente abriu a empresa lá, a filial, né? Não era uma filial, hoje sim é uma filial, né? Mas na época era um outro CNPJ. A gente já pensou nessa estratégia do nome também, né? Pô, peraí, então vamos criar uma marca diferente agora que abranja tanto Anitápolis quanto Santa Rosa, né? Que a gente tenha mesmo sendo empresas diferentes na época, mas que a gente tenha uma marca só, né? Para ganhar força nisso, né? E aí veio a história do KS, né? Foi assim que surgiu a KS, né? O nome KS. E aí tem duas explicações, né? Tem a de Santa Rosa e a de Anitápolis. Quem perguntava em Anitápolis por que era KS, eu dizia porque era Kirchner e Souza, né? O sobrenome. Lá na Santa Rosa, Kirchner Schmidt. E Schmidt, né? Então, na verdade, né, de besteira, porque na verdade o objetivo era Kirchner e Schmidt, né? Na prática, né? Uhum. Mas a gente falava de besteira. Para brincar, a gente fala, tem duas opções, qual que tu quer, né? Quando alguém pergunta, né? Então, assim surgiu o nome KS, né? E assim tá até hoje. E é isso, né? Nesse segundo episódio. Novos rumos, né? Por isso novos rumos, porque a gente partiu de um rumo e a partir desse momento aqui, foi acho que um divisor de águas pra gente, pra nossa empresa, onde a gente realmente definiu novos rumos, né? A gente começou a enxergar outros horizontes, né? E aí vem os próximos episódios que vão contar o que aconteceu nesses novos rumos, né? Como as coisas foram acontecendo até hoje, né? Então a gente se vê no próximo episódio.